Chegando a hora, hein? Gente, chega o Natal, mas não chega o sábado. Chega o Réveillon, mas não chega o sabadão de decisão de Sul-Americana. A ansiedade vai tomando conta. A massa atleticana na contagem regressiva, hein, Galo? Galo, bora copar mais uma vez a América. Bora faturar outra decisão internacional pro Galão da Massa. E para você que vai ao Paraguai, atenção, hein? Vai rolar Casa da Massa lá na capital paraguaia. A Arena MRV itinerante vai abrir novamente as portas naquele clima de festa para receber a torcida do Galo em solo paraguaio. De 19 a 22 de novembro, ponto de encontro para você em Assunção será na rua Guido Hispano, em Vila Mora. A Itatiaia vai estar lá junto, claro, acompanhando a chegada da massa. Então, cola na Casa da Massa. Casa da Massa, a casa é sua, é só chegar. Oferecimento MRV. Ô Pedrabilho, muita gente já embarcando para o Paraguai, os torcedores a caminho de Assunção, mas e o Galo? A semana do Atlético. Um abraço, boa tarde. Já chegou o Natal e não chega o sabadão, Abílio. A ansiedade já toma conta, né, Thiago? Um abraço para você, muito boa tarde a todos com a gente nesse Rádio Esportes, treinamento rolando agora, hein? Hoje é o primeiro dia em campo com trabalho tático, por isso a gente destacou em manchete, né? A intensificação do trabalho tático, já pensando especificamente no jogo dos argentinos do Lanús. O Sampaoli já passando aos jogadores do Galo algumas orientações e o Atlético se preparando para a final da Copa Sul-Americana. Ontem, atletas se reapresentaram na Cidade do Galo com uma atividade regenerativa, parte na academia, alguns jogadores com parte da atividade em campo. Inclusive, Thiago, ao 12:04 a gente destaca aqui para a torcida. Eu sei que está todo mundo pensando na decisão da Sul-Americana, mas existe uma reta final também em Campeonato Brasileiro e a temporada de 2026 vai começar mais cedo. Então, quanto antes os jogadores que estão há mais tempo no departamento médico estiverem prontos, melhor para a sequência do Galo, especialmente em se tratando de um atacante como o Coelho, com muitas participações em gols, em assistências na temporada de 2025. Ontem, Thiago, Galo publicou um vídeo do Coelho nas redes sociais em que mostrava, 56 dias depois da cirurgia realizada no tornozelo, o Coelho já foi liberado para realizar algumas atividades. Atividades como corridas em campo. Uma grave lesão que a gente se lembra, o Coelho sofreu uma fratura com luxação no tornozelo esquerdo e ele foi liberado para corridas lineares progressivas com a preparação física sob monitoramento, do departamento médico do Galo, claro, pensando na sua evolução, mas ainda sem pensar nessa decisão do próximo sábado. Mas é uma grande notícia para a torcida do Galo e uma recuperação, viu, doutor Thiago Reis? Que surpreende 56 dias depois da cirurgia. Ela é surpreendente, ela gera otimismo, mas não vamos contar com ele para sábado, por exemplo. Muito pouco, provavelmente, para a reta final do Campeonato Brasileiro. Ele não está em condição para sábado, que é o jogo mais importante do ano. O restante do Campeonato Brasileiro, o Atlético numa situação mais confortável. Então eu tô vendo muita gente, nossa, o Coelho. Calma lá, gente, é uma recuperação sim, surpreendente, departamento médico do Atlético muito competente, mas vem aí uma pré-temporada, um calendário mais uma vez bastante apertado, principalmente no primeiro semestre, então é ter paciência e boa sorte ao Coelho, que de fato está fazendo falta ao time do Galo. 12:00 com mais 6 minutos, voltando a falar de decisão, voltando a falar de Sul-Americana, o Marques, nosso novo contratado da Itatiaia, ele participou da mesa redonda ontem. Você que atleticano sabe, o cruzeirense também tem a mesa do Cruzeiro, tem a mesa do Atlético. E na mesa redonda do Galo, o Marques fez um desabafo importante. Eu acho que o Marques representou o sentimento do torcedor atleticano, em especial em relação aos últimos 2 jogos. Sábado, meu filho, sábado, meu amigo, você, jogador do Galo, muitos deles na escuta do Rádio Esportes, tenho certeza, sábado é a vida em campo, sábado é tudo ou tudo, e o Marques deu esse recado aí, ó. Essa troca de informação, olha, o torcedor atleticano tá indo de ônibus, tá indo de moto, tá indo de carro,
Tem gente que vai até a ponte da amizade e depois tem medo de chegar a pé. Não adianta só o atleta atleticano saber disso e não incorporar isso na veia, entendeu? Isso tem que mexer com os caras. Isso tem que fazer parte da preleção no pré-jogo, entendeu? Os caras precisam consumir essa informação na semana. Já que, na minha opinião, faltou muito disso do Atlético nos últimos jogos, entendeu? De se entregar, né? Dentro das partidas, né? Esse é um jogo, Cláudio, André e Vini, de entrega máxima, né? E os caras precisam ter essa informação. A torcida do Galo é isso aí. Quem sabe como é que funciona a parada, entendeu? A parada da torcida do Atlético incorpora e compra esse barulho, né? O Everson tem que levar isso para os caras, o Hulk tem que dividir isso com os caras, entendeu? É uma semana de treinamento, mas é uma semana de muita conversa entre os atletas, de cobrança. Os nossos últimos jogos foram uma bosta, faltou empenho, faltou sacrifício, e numa final isso jamais pode faltar. E o pessoal do outro lado tá fazendo isso. Falei com emoção agora. Falou. Porque eu incorporo essa entendeu? Sim. Essa que é o Atlético, entendeu? Sim. Eu sei bem como é que funciona essa parada, entendeu? Essa turma precisa ter isso neste momento decisivo, de comprar a briga dos caras, entendeu? Comprar a briga da loucura que vai estar lá pra caramba, entendeu? É, a palavra de quem conhece, né? De quem vivenciou, inclusive, decisão contra esse mesmo Lanús, sabe que não tem vida fácil. Ô, João Vitor Xavier, em cima dessa fala do Marques, acho que o sentimento é bem esse, da torcida mesmo. Agora, incorporar isso no elenco do Galo, né, João? Ô, Thiago, eu acho que a fala do nosso comentarista Marques, ontem na programação da Itatiaia, deveria ser a base da mobilização do Atlético para essa decisão. Marques é um cara que conhece o espírito atleticano, a alma atleticana. E é um jogo que o Atlético tem que jogar com a alma atleticana, com aquela entrega, com a vontade, com a luta, com a disposição. Não é um jogo para se jogar na técnica apenas. É um jogo para se jogar no coração. Porque os argentinos vão jogar assim, Thiago. O argentino sabe jogar esse tipo de jogo com o coração. O argentino se entrega, o argentino dá alma, o argentino joga com o coração. E o Atlético precisa ir para essa decisão da Sul-Americana com o coração. Como disse o Marques, lembrando aquele atleticano que está fazendo financiamento para comprar caravana para o jogo. Lembrando daquele atleticano que está dividindo o carro com os amigos para sair de Belo Horizonte, do interior de Minas, para poder chegar no Paraguai. Pensar no atleticano que não sabe nem como é que vai pagar a despesa, mas que está indo para o jogo lá. É com esse espírito que o Galo tem que ir para o jogo. Com o espírito que para o atleticano esse jogo é muito importante, que para a torcida do Galo esse jogo é muito importante e que não pode faltar entrega, disposição, vontade, luta, garra. Tem que ter espírito vencedor, espírito de decisão. Isso é que faz diferença num jogo desse. Técnica, o Atlético tem. Ninguém tem dúvida que o Hulk sabe jogar, que o Bernard sabe jogar, que o Arana sabe jogar. Ninguém tem dúvida que o Dudu sabe jogar. Todos eles sabem jogar futebol e, tecnicamente, o elenco do Galo é melhor do que o elenco do Lanús. Tecnicamente. Mas um jogo desse não se ganha só com a técnica. O Marques foi muito feliz no que ele disse. Um jogo desse, para um clube como o Atlético, se ganha com o coração, com a entrega, com a vontade de estar em campo, se entregando para o jogo, desejando o título, com vontade, que é o que o torcedor do Atlético vai fazer. São mais de 10 mil atleticanos, Thiago, mais de 10 mil atleticanos rumo ao Paraguai. E tem gente indo ali que não sabe nem como é que vai pagar. Tem gente indo para dormir em posto de beira de estrada, indo de carro. Tem gente que juntou 5 num carrinho pequeno, apertado, para dividir a gasolina. Então é com esse espírito que disse o Marques muito bem que o Galo tem que ir para essa decisão. Sabe aquele espírito que o elenco do Atlético teve na hora de se rebelar por atraso de salário? Sabe aquilo que eles fizeram ali? Sabe aquilo que o seu Rony fez ali? É a hora deles mostrarem para o torcedor que eles são muito mais do que um salário em dia. Que eles são jogadores profissionais, mas que têm o coração ali junto. Que sonham em ganhar um título. Que sonham o sonho do torcedor. E é isso que eu espero do Galo para essa decisão. Espírito de decisão, espírito de final.
espírito de entrega. E é isso que eu espero do Galo. Valeu, João Vitor Xavier, 12h13. O Alexandre Simões, eu tenho visto uma empolgação na imprensa argentina, porque o Lanús não é considerado dos grandes lá do futebol argentino. Aliás, ele mesmo se intitula o maior clube de bairro do mundo. Mas tenho visto na imprensa argentina aquele trabalho de, entrevista especial, a história do Lanús. E vendo os dados na imprensa argentina, o Lanús vem de uma reconstrução grande e tem mais finais que o Boca Juniors, por exemplo, nos últimos 15 anos. O Boca, sim, se não o maior dos maiores lá da Argentina. Eles também estão muito empolgados, né, ô Simões? Thiago, esse tipo de motivação que o Marques cobrou, né, nos argentinos, ela é nata, né? É impressionante, tá? Eu tenho uma cena muito impressionante de um time do Boca Juniors chegando no Mineirão para poder jogar um mata-mata. O ônibus balançava de tanto que os caras pulavam lá dentro, cantando as músicas de torcida. É uma coisa que é do argentino isso. Então, essa mobilização do Atlético, que o Marques cobrou e o João destacou, ela é muito importante para equilibrar nesse aspecto. Porque se você consegue equilibrar nesse aspecto, tecnicamente ninguém tem dúvida de que o Galo é superior ao Lanús. Agora, é uma decisão, Thiago, que a gente precisa ter em mente também um outro aspecto, tá? O futebol brasileiro, ele chegou nas últimas 3 edições, ele chegou nas últimas 4 edições da Sul-Americana, na decisão, mas era Atlético do Paraná e Bragantino em 2021 e ia ganhar de toda forma, né? Mas as últimas 3 nós perdemos, cara. E nós perdemos com equipes que tinham, por exemplo, o São Paulo perdeu para o Del Valle em 22, o Fortaleza para a LDU em 23 e o Cruzeiro ano passado para o Racing. Então, quer dizer, é uma situação que o Atlético precisa estar completamente mobilizado para poder encarar essa empolgação do Lanús. E equilibrando nesse aspecto, dificilmente ele perderá na bola, porque a gente não tem dúvida de que o Atlético tem mais time do que o Lanús. Ô Pedro Abílio, eu quero mais informações do Atlético, em especial sobre o Alexander, né, que saiu se queixando de dores no joelho no último jogo. Também sobre os atleticanos que jogam hoje aí na data FIFA, Alan Franco, Júnior Alonso. Mas antes, uma informação ruim. O Brasil acaba de perder um pênalti. O Brasil acaba de perder um pênalti na Copa do Mundo Sub-17, duelo entre Brasil e França. Já são 40 do segundo tempo. Que pena, rapaz. Quem perdeu o pênalti, hein? O Brasil Juan Pablo, do Bahia. Juan Pablo, do Bahia. Ele até bateu bem rasteiro. Bola bateu na trave. Que pena, viu? Que pena. O time francês fez um gol justamente numa cobrança de pênalti em que o goleiro brasileiro defendeu. Aliás, como é bom o goleiro do Santos, goleiro brasileiro, né? Impressionante. O ótimo goleiro brasileiro. Ele pegou o pênalti, João Pedro. No rebote, a França fez 1-0. Agora, 40 do segundo tempo, o Juan, do Bahia, mandou na trave. Deu azar, bateu o rasteirinho bonito, mas explodiu no pé da trave. Segue França 1-0, Brasil caindo na Copa do Mundo Sub-17. Ô, Abílio, o Alexander vai pro jogo. E o Alan Franco joga hoje? Júnior Alonso também? Como é que fica o calendário de data FIFA para os jogadores do Galo, hein? Essa turma tem que voltar logo. Agora, ao meio-dia 16, Thiago, tá terminando a atividade de terça-feira lá na Cidade do Galo. E o Alexander participa normalmente, tá? É uma boa notícia para a torcida do Atlético, porque o Alexander, como você bem disse, ele entrou no intervalo do jogo contra o Red Bull Bragantino no lugar do Fausto Vera. Considerado um titular do Atlético, e a gente vem batendo muito na tecla, o Edu Panzi tem falado muito sobre preservar essa questão física, porque o Alexander ainda está retornando, né, a melhor ritmo de jogo depois de ter voltado de uma lesão que o tirou de campo por mais tempo. Ele ficou no banco, entrou no intervalo e no fim da partida foi atendido em campo porque sentia dores no joelho. O Alexander está participando da atividade, não está no departamento médico, não tem problema para o fim de semana com relação a ele. Ontem, Thiago, Gustavo Alfaro, o técnico da seleção paraguaia, confirmou, e a Itatiaia traz para você que está acompanhando a gente, uma conversa entre a cúpula que comanda o futebol do Atlético, com o Vitor e com o Paulo Brax, com as confederações de Paraguai, Equador e Chile, as equipes de Alonso Franco e Ivan Roman. Essa conversa foi no sentido de preservar os atletas dentro do possível. O Atlético entende que é um período de data FIFA importante, a última deste ano de 2025, que antecede
um ano de Copa do Mundo. Mas o Gustavo Alfaro confirmou, não vai usar o Júnior Alonso hoje à noite. Jogo das 10h30 da noite, hora de Brasília, contra o México, partida amistosa. Vamos aguardar pelo que vai acontecer com Alan Franco e Ivan Roman. O Equador enfrenta a Nova Zelândia às 10h30 da noite também. E a seleção do Chile joga agora à tarde contra o Peru, também em partida amistosa. Esses atletas são aguardados diretamente em Assunção, viu, Thiago? Como o Galo vai viajar amanhã, o Alonso vai chegar nesta quarta-feira em Assunção. E a expectativa agora pelo Alan Franco e pelo Ivan Roman, que chegarão quarta para quinta de madrugada chega o Alonso e na quinta pela manhã chega o Ivan Roman. O Alonso e o Franco também chegará, o equatoriano, junto ao hotel onde o Atlético vai se concentrar para essa decisão e finalizar a preparação no Paraguai. Também é aguardado o Alan Franco. Então amanhã, viagem do Atlético, expectativa total para essa decisão de Copa Sul-Americana e a preparação. Quais jogadores o técnico Jorge Sampaoli pretende escalar como titular e qual vai ser a estratégia do Galo para essa decisão. Com o time completo, depois desse trio que chegará da data FIFA. Thiago. Boa, são informações do Galo com Pedro Abílio. Sabadão que não chega, viu? É decisão e, claro, a Itatiaia com todo o seu time lá em Assunção e mobilizar também aqui em Belo Horizonte. O Rádio Esportes será da Arena MRV, hein? Espero você na Arena MRV. Estaremos ao vivo, lado a lado, com a massa do Galo. Agora, 12h20 e você que tá querendo um novo carro.